E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, repita comigo, orando ele. Não, diga crendo, orando ele. O céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, e em ti me tenho comprazido. Em outras traduções, comprazo. Em outras, muito amado. Irmãos, jovens, nós estamos numa festa de jovens e eu quero aqui pontuar algumas coisas, porque eu sei que a temática trata-se do arrebatamento da igreja. Mas eu quero destacar nessa manhã algumas coisas que penso eu que precisa haver na vida de quem aguarda o arrebatamento da igreja. Nós estamos vivendo, sem sombra de dúvida, um dos períodos mais difíceis da igreja. Até porque tudo aponta para a volta iminente do Senhor Jesus. Promessa essa que não depende absolutamente do homem para se cumprir. É uma promessa que, independentemente se o homem crê ou não, se o mundo espera ou não, se eu e você esteja preparado ou não, vai se cumprir. Ou seja, Jesus vai voltar. E os sinais que nós vemos apontam para isso. Dentre tantos tipos de apostasia, destacando, por exemplo, a apostasia doutrinária, a apostasia moral e a própria apostasia espiritual, ela aponta para o aparecimento do nosso Senhor Jesus. E nessa manhã eu quero falar com os irmãos dentro dessa perspectiva de que eu e você precisamos mais do que depressa, mais do que urgente, mais do que necessário, buscar do Senhor uma vida cheia. Há algumas coisas que não mudam pelo fato de Deus ser imutável. O autor aos Hebreus diz que Jesus é o mesmo ontem, Jesus é o mesmo hoje, e Jesus continuará sendo para toda a eternidade. A igreja do século XXI é uma igreja bombardeada 24 por 48 horas, a fim de que a sua fé venha tropeçar, a fim de que sua fé venha se esfriar. O texto que lemos é um texto que faz referência não a um modelo, não a uma referência, mas ao maior exemplo da igreja, que é o Senhor Jesus Cristo. Jesus é, sem sombra de dúvida, o exemplo da igreja. Eu não tenho problema se você tem referências, é bom ter. Se você tem modelos, é bom ter. Mas exemplo é um só: Jesus de Nazaré. Isso é tão verdade
que o autor aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 2, escreve dizendo: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, que pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando as afrontas, e assentou-se à destra de Deus. O exemplo da igreja não está do lado de fora. O exemplo da igreja está assentado no alto e sublime trono e se chama Jesus de Nazaré. Jesus é o lugar em que os nossos olhos devem e precisa estar. Os versos que lemos destacam o exemplo que Jesus vai nos dar. Jesus, em um sinal de humildade, vai se submeter ao batismo de João, mesmo João apregoando que era menor do que ele, porque nas suas pregações João dizia: eis que vem um que é maior do que eu, do qual eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Mesmo com a pregação de João, cristocêntrica, que apontava para o surgimento da pessoa bendita de Cristo, tendo essa promessa se cumprido, Jesus se submete àquele a quem é o anjo que preparou o caminho para o surgimento do Cordeiro, no que diz respeito ao batismo de João. Embora João diga: sou eu que necessito ser batizado por ti, Jesus orienta dizendo: vamos deixar assim, para que toda a justiça se cumpra. Ora, Jesus se submete à autoridade que Deus havia dado a João, embora fosse Cristo maior do que João, e por ele sendo batizado. As Escrituras nos diz que pós o batismo do Senhor Jesus, neste caso nas margens do Jordão, Jesus então, diferente do que eu e você possamos imaginar, Jesus vai assumir então o exercício do seu ministério. E como Jesus começa a exercitar ou a cumprir o seu ministério, e Lucas vai nos dizer que Jesus começa com a oração. Jesus começa com a prática da oração. A oração sempre fez parte da vida e do ministério da pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Jesus começa orando, e aqui está um exemplo para nós nessa noite, melhor, nessa manhã. Jesus começa orando, ou seja, Jesus não despreza o altar da oração. Jesus não despreza uma das vias que Deus se manifesta. Deixa eu te dizer uma coisa, moço. Deixa eu te dizer uma coisa, moça. Há vários meios pelos quais Deus trabalha, e a oração é uma delas. Há pelo menos 3 poderes que sustentam a igreja. O primeiro poder é o poder da palavra. A palavra está sustentando a igreja. O segundo poder é o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo sustenta a igreja. E o terceiro poder é o poder da oração. O poder da oração sustenta a igreja. Veja o que Lucas está dizendo: tendo Jesus sido batizado por João Batista, orando ele,
o céu se abriu. Sabe por quê? Há muitos de nós vivendo essa apostasia espiritual. O que é isso? Essa frieza espiritual, esse abandono da fé, esse retardamento de Cristo. Muito se dá pela falta da oração. Muito ocorre pelo princípio, muitas vezes negligenciado, que é a oração. Eu e você teríamos resolvido muitos problemas da nossa vida se isso tivesse entregado, e se isso tivesse sido conduzido pelo Senhor através da oração. A falta da oração é, sem sombra de dúvida, uma das deficiências da igreja nos dias de hoje. Eu não estou tratando da oração aqui dentro do ponto de vista opcional. Oração não é opção, oração é um mandamento de Jesus. Jesus, quando orienta os seus discípulos acerca da oração, Jesus diz: quando vocês orarem, Jesus não está dizendo quando vocês precisarem orar, quando vocês orarem, ou seja, vocês vão precisar orar, vocês vão ter que ter uma vida de oração, vocês vão ter que ter uma vida de altar, vocês vão ter que ter uma vida de comunhão, porque a oração é uma das ferramentas mais desprezadas pela igreja nos dias de hoje. Não se mede uma igreja pelo tamanho dos seus números de membros, se mede a igreja pela frequência dos seus membros no culto da oração. O culto da oração é o tamanho que nós vemos em que a igreja está. E a igreja, jovens, moços, moças, irmãos, irmãs, estão inseridas dentro desse contexto. Eu e você não podemos nem por brincadeira desprezar essa prática, desprezar esse exercício, desprezar essa orientação, essa instrução divina, embora o secularismo venha nos comendo pelas pernas, a rotina venha subjugando os nossos desejos de estar na casa de Deus, mas eu e você não podemos desprezar o altar da oração. E quando eu digo da oração, não é daquela oração Jesus cheguei, é daquela oração que nós passamos tempo, debruçamos no altar, choramos, clamamos, rogamos e intercedemos para que o Senhor se manifeste no nosso meio. Deixa eu te dizer uma verdade: o diabo não tem medo do tamanho do teu cabelo, o diabo não tem medo do terno que você usa, o diabo não tem medo da casa que você mora, o diabo não tem medo do carro que você anda, o diabo só respeita quem tem uma vida de oração. O diabo só respeita quem tem uma vida de oração. A oração é uma das armas que Deus tem dado à igreja. Vê Efésios 10. O apóstolo Paulo começa a listar a armadura da fé e ele vai listando. Quando chega no final dos versículos, ele diz: sobretudo vigiai e orai. Ou seja, a oração faz parte da vida do crente. Sabe por quê? Tem muito crente que não tem poder, não tem autoridade, não tem ousadia, não tem independência. Sabe por quê? O primeiro prato de lentilha
autoridade, graça, poder, ousadia. E eu estou aqui essa manhã para lhe trazer à mente que essa arma, chamando oração, é uma arma disponível para que a igreja de Jesus avance. Meu amado, me dá retorno aqui, por gentileza. Precisamos orar. A oração tem o poder, não só obstante de nos relacionarmos com Deus, mas a oração também tem a chave do céu. A expressão bíblica é essa: e orando ele, o céu se abriu. O segredo do céu não está contido em uma cartilha de receita. O segredo do céu não está contido em uma vara de mágica. O segredo do céu continua sendo o poder da oração. O poder da oração. E deixa eu te dizer uma verdade: ou você ora, ou você morre espiritualmente. Ou você morre espiritualmente. Quer pregar e quer ver Deus agir, vai para a oração. Quer louvar e quer ver Deus agir, vai para a oração. Quer ser usado pelo Senhor, vai para a oração. Orando ele, o céu se abriu. Oração tem um poder tremendo. Lembra de Elias? O autor aos Hebreus diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões celosas, mas orando ele, o céu se abriu e não desceu chuva e nem orvalho molhou a terra. Tudo por causa da oração. Elias tinha nas mãos a chave do céu, a ponto de orar e Deus não mandar chuva. A igreja, jovens, moças e moços, precisa erguer o altar da oração na sua vida novamente. Eu estava na igreja que eu pastoreio. Eu fui distribuir a ceia. Quando eu cheguei para distribuir a ceia para o irmão, entra uma mulher endemoniada, acompanhada da mãe. Eu chamei os obreiros e disse assim: vai lá na porta, não deixa ela bagunçar a ceia do Senhor, não. Vai lá e repreenda esse demônio lá. Eles foram e nada do demônio saiu. E nada do demônio saiu. Daqui a pouco o Espírito de Deus disse: meu Espírito, fala e repreenda. Eu chamei aquela moça para frente e disse: na autoridade do nome de Jesus Cristo, será repreendido Satanás. Aquela moça foi liberta. Para minha surpresa, quando acabou o culto da ceia, os obreiros vieram falar comigo: pastor, o que seria de nós se o senhor não estivesse aqui? Eu olhei para eles com uma cara de indignação. Eu falei: cadê a autoridade que Deus deu a vocês? Cadê o poder que Deus deu a vocês? A partir de hoje, toda sexta-feira, nós vamos pôr o joelho no chão depois das 9 e vamos buscar a Deus o poder. Falta de poder é falta de oração. Orando ele, uma das vias pelas quais, Vinícius, Deus se movimenta é através da oração. Tem até um que diz que Deus se move pela oração. E isso é sério, pastor Lucas. Está lembrado de Ezequias, no capítulo 38 de Isaías, a Bíblia vai dizer que a oração de Ezequias mudou o decreto que era para a morte. Isaías chega na casa dele e diz assim a ele: coloca a tua casa em ordem, porque você vai morrer e você não vai viver. A palavra veio com impacto ao coração dele e vai dizer as escrituras que o que ele faz é virar o rosto para a parede, pastor Gilberto, e orar ao Senhor. E ele ora ao Senhor, e quando ele ora ao Senhor, Deus de imediato vai a Isaías e diz: volta lá, chega para ele,
O problema é que nós gastamos mais tempo com os homens do que com Deus. Jesus, no Sermão da Montanha, quando está ensinando acerca dos requisitos daqueles que pertencem ao Filho grande de Deus, Jesus vai te orientar dizendo: quando vocês forem orar, entra no quarto, fecha a porta, ora o Pai que está em secreto, e o Pai que está em secreto lhe ouvirá e recompensará. Observe que Jesus está instruindo acerca da oração. Jesus está dizendo assim: fecha a porta. Porque nesse momento de conexão com Deus, de comunhão, não pode haver interrupções e nem distrações. Fecha a porta. É você e Deus. É Deus e você. Não é Deus que mudou, é nós que mudamos. Porque Deus está estabelecido no céu e sobre o trono. É nós que mudamos. Porque nós pensamos que Deus mudou os métodos, quando na verdade é o mesmo. É através da oração. Os céus só se abrem com oração. Chegou uma moça da congregação, e essa moça tinha um fluxo contínuo de sangue e tinha alguns miomas no aparelho reprodutivo. Ela chegou, chamou minha esposa e disse assim: pastor, nós temos esse problema. Eu olhei para ela e disse assim: minha filha, você crê que Deus pode te curar? Ela disse: sim, pastor, mas eu creio que a maternidade está muito longe de mim. Eu, num certo culto, estava sentado, vendo o culto acontecendo, olhando o Senhor, o Espírito Santo disse ao meu Espírito: olhe por ela. Glória a Deus. E a gente também incrédulo, sabe do problema, né? No outro culto, o Espírito Santo veio: olhe por ela. No terceiro culto, eu não aguentei, eu chamei algumas irmãs e disse: coloca a mão no ventre dessa menina. No nome de Jesus, nós vamos orar aqui, e Deus vai fazer um milagre na vida dela. As irmãs orou. Um mês depois, eu estou na minha casa, eles iam me acompanhando numa pregação, e ela chegaram em mim e disse assim: pastor, você pode orar por mim? Eu preocupado, minha esposa, aconteceu alguma coisa? Ela disse: não, ora por nós. Eu disse: pois bem, ora por mim, pelo meu esposo e pelo meu filho. Eu estou grávida. Oração da decreto. Lembra de Ana? O problema de Ana não era com Elcana, não era com Penina, não era nem com si mesmo. O problema de Ana era com Deus, porque a expressão bíblica diz que Deus cerrou a madre de Ana. Mas quando Ana ora e diz: Deus, se tu me des um filho, eu vou entregar a ti para que serve todos os dias da tua casa. Deus ouviu e disse: gostei. E Deus abre a madre de Ana. Coração. O céu só se abre através da oração. Capítulo 20 de 2 Crônicas. Josafá está sentado no trono. Daqui a pouco chega a notícia: Josafá, os filhos de Amon, os filhos de Moab, os amorreus de Seir e os amonitas estão vindo contra ti, Josafá. Josafá recebe a palavra do impacto. E Josafá diz: ninguém come, ninguém bebe, vamos todos jejuar e vamos orar. E quando a gente vê a oração de Josafá, é impactante, porque Josafá começa a orar, e quando nós vemos a oração dele, chega em determinado momento e diz assim: saiba agora, Senhor, que os nossos olhos estão postos em ti. Foi Josafá falar isso, que o Espírito de Deus desceu no meio da congregação. O Espírito de Deus desceu sobre a cabeça de Jaziel, o profeta, e disse: Josafá, nessa peleja você não tem que pelejar, essa peleja não é tua.
Lembra de Jesus? Jesus veio para o Getsemane. E quando Jesus chega no Getsemane, ele leva os três principais amigos, Pedro, Tiago e João. Jesus os deixa aqui. E Jesus agora se distancia deles a um tiro de pedra, aproximadamente 32 metros, vai orar à parte. Jesus vai orar. E por três vezes, quando Jesus vai ter com eles, a expressão bíblica diz que Jesus os encontra dormindo. E por três vezes Jesus nos repreende. Não podes mexer comigo apenas uma hora. Meu Deus! Aleluia! Glória a Deus! O que está acontecendo com a igreja? É uma hora e a gente chega correndo na igreja, coloca o joelho no chão e diz: Senhor, cheguei! Quando na verdade deveria ser a melhor hora. Ah, como precisamos aprender com o leproso. A Bíblia diz que Jesus estava descendo, um leproso veio a ele. A primeira postura de resposta do leproso mediante a presença de Jesus não foi nenhuma outra, senão dobrar os seus joelhos e adorar. Ou seja, quando nós entramos aqui dentro, eu não venho aqui para visitar, ou para ver quem está na direita ou na esquerda. É joelho no chão, boca no pó, clamando ao Senhor, porque eu não acredito que tem jovens por lá. Como é que está o teu voluntário com Deus, meu filho? E Deus ouve a oração. Lembra de Agar? Numa disputa com Sara. Abraão agora considerado por Sara. Manda Agar embora com a criança Ismael. Porque eu estava reinando dois príncipes no mesmo lugar. Ou fica Ismael, ou fica Isaac. E optou-se por Isaac, que é o filho da promessa. Abraão dá uma botija de água e manda Agar errante pelo deserto. A Bíblia diz que dado o momento da peregrinação de Agar, acaba a água do menino. E ela agora, com medo de que o menino morra nos seus braços, ela coloca ao longe e se distancia. E o menino começa a chorar. Começa a chorar. A expressão bíblica é essa: que Deus se manifesta. O anjo do Senhor se manifesta a Agar e diz: Agar, pega aquele menino, porque eu ouvi o choro daquela criança. Glória a Deus! Eu vou te dar uma promessa alguns minutos. Inclina a cabeça. Eu vou esperar você orar por alguns minutos. A geração do arrebatamento é uma geração que tem altar com Deus. É uma geração que tem vida de oração com Deus. É uma geração que não despreza o relacionamento sincero na oração com Deus. E tem Jesus do lado. É uma geração que o céu se abre no meio dela, mas se abre não por manipulação humana, se abre pelo poder da oração. Aleluia! Eu espero você orar, moça. Eu espero você orar, irmão. Oração da decreto. Eu espero você orar, irmão. Eu espero você orar, rapaz. Oração. A gente gosta do capítulo 2 de Atos, cumprindo-se o dia de Pentecoste. E veio sobre eles línguas repartidas como que de fogo. Mas o capítulo não pode ser desprezado, porque a Escritura diz que antes do cumprimento, os discípulos se fecham dentro do cenáculo. E a partir do verso de número 18, eles começam a orar. E a oração era tanta, que deixou de ser oração. E em um dado momento, naquele momento, eles começaram a suplicar. E a expressão bíblica é essa: e perseveraram com toda a súplica e oração no Senhor.
céu se abriu, Lucas. Vírgula! E Lucas começa a dizer: e o Espírito Santo desceu. Aleluia. Eu não conheço outro método para o Espírito Santo descer, se não for pelo poder da graça. Não vem com esse negócio que Deus batiza aqui, batiza ali, se não tiver oração nesse ministério. Não. O céu só se abre com o poder da oração, e o Espírito Santo só se desce, só se faz presente se tiver oração. É Jesus que está mostrando isso. E tendo eles orado, o Espírito Santo desceu. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, estavam todos reunidos no capítulo 1, orando e suplicando ao Senhor. Sabe qual é o nosso problema? Nós achamos que o pregador faz fogo no paletó, nós achamos que o cantor tem fogo na garganta, nós achamos que a igreja tem um mistério sobrenatural e que tudo vai acontecer. Não, meu santo, é eu e você que precisamos reconhecer a nossa pequenez, colocar a gente no chão, botar um copo e dizer: Deus se manifesta. O Espírito Santo desceu porque Jesus orou. Glória a Deus. A Bíblia diz no capítulo 3 do livro de Atos: estavam orando, e daqui a pouco o Espírito Santo disse: estavam todos orando, o Espírito Santo disse: preparai para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado. Quando Paulo é convertido pelo impacto da revelação de Jesus Cristo no caminho de Damasco, Deus vem a um homem chamado Ananias e diz assim: vai à rua chamada direita, vai lá com ele, porque Paulo está orando. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. Minha mãe conta um testemunho. Nós éramos em 4 irmãos. O irmão Robson, eu, minha irmã, e tinha um Edilson, um recém-nascido. E o Edilson, ele veio com um problema de coração. E por conta disso, ele tinha algumas válvulas que ajudavam no crescimento do coração. Minha mãe não foi alfabetizada, porque ela é mais velha de 10 irmãos. Minha avó morreu no parto, ela teve que ajudar a cuidar dos irmãos. E minha mãe conta que um certo dia ela está internada com meu irmão. Nós éramos crianças. E minha mãe internada com meu irmão. De repente, no leito, meu irmão começou a ter uma crise. E na crise que meu irmão tinha, ele começou a ficar roxo. E minha mãe, por não saber muito como acionar as médicas, no desespero, ela apertava um botãozinho que chamava médica e ninguém chegava. Ninguém chegava. Minha mãe, naquele momento, via que ninguém chegava e via que meu irmão só ficava pior. A minha mãe disse que ela orou ao Senhor. Ela orou ao Senhor. Ela orou ao Senhor. E naquele momento ela disse que entrou um homem pela porta. Olhou para ela e disse: mãe, essa criança está bem ruimzinha. Ela disse: tá, eu chamei as enfermeiras, mas ela vai melhorar. O médico chegou, passou a mão na cabeça do meu irmão e foi até a planta do pé e disse: ela vai melhorar, e saiu pela porta. Minha mãe disse que foi coisa de alguns minutos. Chegou a enfermeira e chegou o médico. Ele chegou e disse: o que está acontecendo com o Edilson? Minha mãe disse: ele estava roxinho, estava muito ruimzinho, tirando muito. Eu desesperei, chamei vocês, mas ó, fica tranquilo, vem um médico aqui. E ele disse que meu filho ia melhorar, e de fato ele melhorou. Deixou de ficar roxinho. Aí o médico olhou para mim e disse: está maluca? Se eu não estive aqui, nem o outro médico estava. Não, mas ele veio. Estava até com uma roupa igual a tua.
sei quem tocou no meu filho por causa da oração. Você pode fazer melhor, levanta as mãos assim na tua cabeça. Segura. Eu vou esperar você clamar por esse Deus que envia anjos, por esse Deus que envia provisões, por esse Deus que envia recursos, por esse Deus que abre portas, por esse Deus que envia o teu Espírito, por esse Deus que entra com providência, tudo por causa da oração. Eu vou esperar você orar, moço. Eu vou esperar você orar, moça. Eu estou preocupado muito se você vai pôr ou não. Eu tenho que você sair daqui com essa consciência que Deus se move através da oração, que Deus foge através da oração, que Deus só vem através da oração, que o chão só vem através da oração, que o batido só vem através da oração. Eu espero você lá, rapaz. Eu espero você lá, moça. Eu espero você dizer, Deus, eu quero Deus do passado que operava através da vida do homem dele. Eu sinto uma graça aqui, se coloca de pé comigo. Pega a mão dessa pessoa que está desse lado. Ai, Rosia. Irmão, o diabo pensou que você não chegaria aqui, mas você chegou. Tudo por causa da oração, meu Deus. Ele quer roubar essa arma da igreja. Mas essa manhã eu venho com uma voz de Deus para te dizer: é tempo de oração. É tempo de oração. Pega a mão desse jovem, porque jovem também ora. Jovem também ora. Fecha teus olhos. Nós vamos entrar no céu, mas através da oração. Fecha teus olhos. Você vai começar a clamar agora. Você vai começar a clamar agora, rapaz. É teu pai, é tua mãe que precisa da tua oração. É teu irmão que precisa da tua oração. É tua família que precisa da tua oração. Eu vou esperar você na moça. Eu vou esperar você na moça. Eu espero você orar. Eu espero você orar. Olha mais. Apresenta teu pai. Apresenta tua mãe. Apresenta teu irmão. Você não sabe, mas o diabo preparou um laço nessa manhã. Ele ia te sucumbir, mas Deus chegou primeiro. Deus chegou primeiro. Isso é para você lá.